seu dom, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me aproximo, quebrantado por seu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos, em nome da 4ª IPI de Guarulhos, dar as boas-vindas a todos e todas. Queremos dizer que é uma grande alegria receber o nosso presbitério nessa data importante do calendário cristão. Nós estamos aqui reunidos
nessa data especial para prestarmos culto ao nosso Deus. Para nós, da Quarta IPI de Guarulhos, é um grande privilégio receber todos vocês. É com alegria que nós recebemos os irmãos e as irmãs. Nós vamos acompanhar o culto conforme o boletim que os irmãos e as irmãs têm em mãos. Sim, eu sempre amarei essa cruz. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém. oração do dia, nós queremos convidar o reverendo Tércio Paulo de Almeida para esta oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento em que estamos aqui reunidos enquanto tu igreja. E nós te pedimos, ó Pai, que seja feita toda a tua vontade através de nós que cremos em ti, Senhor.
e sabemos do teu sacrifício por nós na cruz para nos salvar. Por isso, Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos e que seja um louvor exatamente para o teu reino e para a tua glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Salmo de número 22, leitura alternada. Nós vamos proceder da seguinte maneira: os irmãos lerão comigo os versos ímpares e as irmãs responderão com os versos pares. Então, os homens na leitura dos versos ímpares e as mulheres na leitura dos versos pares. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos todos me cercam, fortes todos de nação me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuraram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os teus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica greiam as sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os
dirão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, far-se-á do Senhor na geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Minha alma enfraquecida está, não posso ver, mas esperança encontro em ti. Estou seguro, pois jamais me deixará. Teu amor não falhará. Jesus nunca falhará. Estou seguro, pois
si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nossos irmãos. Deus nos oferece o perdão. Nos coloquemos diante dele, confessando os nossos pecados, certos de que, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós alcançamos um perdão que Deus nos oferece. Deus, neste momento, nós, o teu povo, Senhor, tua igreja, estamos na tua presença, confessando, Senhor, os nossos pecados, porque tu és o nosso Deus, o Deus que nos amou primeiro, que providenciou Jesus Cristo, para que os nossos pecados, para que as nossas transgressões fossem perdoadas através do seu sangue. Senhor, neste momento queremos que o Senhor possa, com a sua infinita misericórdia, lavar os nossos corações, Senhor, e nos estabelecer, Senhor, a comunhão contigo, para que possamos, Senhor, aproveitar cada momento deste culto de louvor, para que nós possamos entender a Tua Palavra nesta manhã, Senhor, e que possamos sair daqui renovados, transformados, Senhor, pelo Teu poder, pelo poder que há na Tua Palavra, Senhor. Olha para as nossas vidas, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados e perdoadas. E porque Jesus nos perdoou, louvemos ao nosso Senhor. Não há
Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor és tu, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santificado, santo. Santo, santo. Todos os dias quero
pedindo pela vida do reverendo Frank. Peço oração. Quero convidar o reverendo Manuel para orar. Oremos. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente são incomparáveis, ó Deus, as tuas promessas para a nossa vida, ó Deus. Incomparável, ó Deus, é a tua palavra em nossa vida, ó Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, neste momento, ó Deus, em que iremos ler a tua palavra, ó Deus, e ouvir, ó Deus, aquilo que o teu Espírito Santo tem a ministrar em nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, a tua bênção, ó Pai. Seja Deus tocando, ó Deus, na vida do reverendo Franklin, ó Deus, abençoando grandemente, ó Deus, que seja um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, que abre, ó Deus, as nossas mentes, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, ó Deus, para ouvir, ó Deus, a tua palavra nesta manhã, ó Deus, para ouvir, ó Deus, o teu querer e a tua vontade para a nossa vida, ó Pai. Por isso, ó Deus, fica conosco, ó Deus, e continue a nos abençoar, ó Pai. É o nosso desejo e a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus, a quem oramos agradecidos. Amém. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao 25. E o subtítulo desse pedacinho do primeiro capítulo dessa carta é a mensagem da cruz. E diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu agradeço o convite de estar aqui essa manhã. Eu me sinto honrado. Sou, acho que o caçula aqui, né, pastor do presbitério? O caçula e o caçulinho em idade. Acho que o pastor mais jovem do presbitério. É 35 anos apenas, mas estamos aqui com muita alegria, alegre em participar desse culto. Eu fiquei surpreso ao ver tantas pessoas. Nós trabalhamos a semana inteira, nos engajamos nessa agenda louca que a gente segue, e acordar num feriado, numa sexta-feira, às 7 ou às 6h30, para estar aqui às 8 para tomar café, porque algo de especial nós temos no coração. Deus nos atrai, Deus nos alegra. E esse é um dia especial, de fato, porque numa sexta-feira o Senhor se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Numa sexta-feira o Senhor se entregou naquela cruz, na solidão da cruz, na tristeza da cruz, naquele momento de dor, de vergonha, naquele momento de aparente fraqueza. O Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou, o Senhor nos perdoou. O sangue do Senhor que verteu naquela cruz faz toda a diferença na história da humanidade, na história da sua vida, da minha vida. E é disso que nós vamos falar um pouquinho essa manhã, sobre a mensagem da cruz. Como as coisas são providenciais. Eu cheguei aqui, não tinha visto a liturgia, e comecei a olhar a liturgia e falei: nossa, tem tudo a ver com a mensagem. Não sei quem preparou a liturgia, mas parece que a gente combinou. A mensagem da cruz. O tema da nossa meditação, a mensagem da cruz: salvação ou loucura? Uma pergunta.
Interessante esse texto, né? Paulo começa nesse texto mostrando o que a mensagem da cruz é para quem. Ele começa aqui mostrando que a mensagem da cruz não soa de forma igual, nem todos conseguem ver na cruz do Senhor Jesus a salvação, o poder, a misericórdia de Deus, nem todos conseguem olhar para a cruz e serem tocados pela cruz. E Paulo começa então aqui primeiro a mostrar o que a cruz é para quem, o que a cruz é para quem. E ele diz primeiro para os gentios. Os gregos pedem sabedoria, ele diz no versículo 22. Os gregos, como bons filósofos, pessoas que eram racionais, não conseguiam entender a cruz de Cristo, não conseguiam ver o amor do Senhor oferecido na cruz de Cristo. Não entrava na mente de um grego daquela época, bons filósofos, pessoas racionais, que um Deus, uma divindade, não teria sabedoria suficiente, nem o poder suficiente para se livrar de uma morte tão cruel como a morte da cruz. Então eles olhavam para a cruz, ouviam a mensagem de Paulo a respeito da cruz e se sentiam desconfortáveis. Para eles aquela mensagem não tinha o menor sentido. Paulo diz também que para os judeus, ainda no verso 23, a mensagem da cruz era um escândalo. Ora, vamos pensar um pouquinho. Naquele momento os judeus esperavam um Messias poderoso, um Messias que fosse liderar Israel, ainda que até pela força, um Messias que fosse comandar Israel e fosse expulsar os seus dominadores, os seus opressores, que devolveria a glória passada ao reino de Israel. Então falar de um Messias que morreu numa cruz, essa mensagem só podia ser um escândalo. E essa mensagem também não era aceita. E mais, ao ser crucificado, segundo as próprias tradições do Antigo Testamento, Cristo havia se tornado um amaldiçoado aos olhos do próprio Deus. Então, para os judeus, essa mensagem também não tinha significado nenhum. Um escândalo. Para os gentios, ele diz, não havia beleza na cruz de Cristo. Para os gentios, judeus não convertidos, era impossível, improvável que um homem que morreu na cruz pudesse suscitar salvação para alguém. Se ele não salvou nem a si mesmo, como ele ia salvar os demais? Se ele não se livrou nem a ele mesmo daquele fim, daquela crueldade, o que poderia fazer pelos outros? Então, para os gentios também aquela mensagem não tinha nenhum significado. E eu pergunto para você, o que a mensagem da cruz significa para você, para nós hoje, igreja do século XXI? O que a mensagem da cruz significa na sua vida? Qual é a relevância de se falar em cruz hoje para nós, igreja presbiteriana independente? O que a cruz de Cristo traz ao teu coração? Porque quando nós prestamos um pouquinho de atenção, hoje nós vemos um evangelho que fala de Jesus, mas desassocia o Senhor da cruz. Um evangelho que só nega a cruz, um evangelho que não nos desafia a olhar para a cruz. Então eu pergunto para você, responda no seu coração, o que é a cruz para você? Que sentimentos? Eu cheguei aqui, olhei aquela cruz, falei, nossa, e fiquei pensando. Enquanto nós cantávamos aquele hino Rua de Cruz, me emocionei ali sentado cantando. O que a cruz significa para nós? O que a cruz traz ao seu coração? O maior sermão de Deus, eu diria, a humanidade é a cruz. Se nós olharmos para a cruz, o Senhor nos diz muitas coisas na cruz. Basta olhar uma cruz daquela, qualquer um, seja um religioso ou não, um cristão ou não, qualquer ser humano do mundo, ao olhar para a cruz, sente algo no seu coração. O que nós sentimos diante da cruz? O que diz a mensagem da cruz para nós? 3 coisas que a mensagem da cruz nos transmite. Primeiro, eu diria, irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem de amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Se nós pintássemos um quadro, uma tela com a cena da crucificação, o mais terrível que aquela cena foi, nós poderíamos dar o nome a essa tela, a esse quadro, de o amor incondicional de um Deus glorioso. A cruz é o amor de Deus revelado
revelado a nós, seres humanos, incapazes de se auto-redimir, incapazes de reconhecer por conta própria o caminho para os braços do Pai. A cruz é sinal, é mensagem de salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a cruz não correspondia, a cena da crucificação não correspondia à expectativa do ser humano em relação a Deus, porque de fato, na cena da crucificação não há poder, na cena da crucificação não há sabedoria, na cena da crucificação não há beleza. Isaías nos diz isso, algo cruel, algo terrível. E se o ser humano, e se o mundo, e se a sociedade olhar para a cruz, e tentando ver na cruz uma mensagem de poder, de sabedoria, de beleza, vai se frustrar. Mas a cruz é uma mensagem de amor, de amor. Ao olhar para a cruz, nós vemos um Deus que por amor se submeteu ao pior castigo. Ao olhar para a cruz, nós vemos um Deus que nos amou e por nos amar se encarnou e como ovelha muda se entregou para que mesmo não merecendo os nossos pecados fossem perdoados. Primeiro versículo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, quem lembra? João 3, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, é bom de escola dominical. A pastora caprichou, né? Todo aquele que nele crê não pereça. Que nós possamos olhar para a cruz. Daqui a 2 dias nós vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar o túmulo vazio. Mas antes do túmulo vazio veio a cruz. E na cruz o Senhor se melhor sermão, o mais perfeito sermão sobre o amor de Deus. Na cruz nós vemos um amor provado, um amor merecido, um amor oferecido, um amor que nós recebemos por graça. Por isso a palavra do Senhor diz para nós: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. A cruz não é uma mensagem de poder, não é uma mensagem de sabedoria, não é uma mensagem que promete riquezas, não é uma mensagem que promete uma solução mágica para todos os problemas da humanidade, mas é uma mensagem de amor que nos reconcilia com um Deus santo, justo e verdadeiro. Por isso a palavra do Senhor diz para nós: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Colossenses capítulo 1, verso 19 e verso 20. Quando essa semana meditava nesse texto e pensava na cruz de Cristo, eu me lembrei de uma história que eu contei no começo do ano lá na nossa igreja, uma ilustração, a ilustração da árvore branca. Quem já ouviu essa ilustração? Fala os irmãos lá da nossa igreja. Eu contei logo no começo do ano e muitos estavam viajando, talvez nem todos ouviram. Mas a história diz assim: um pai muito bom e cuidava muito bem do seu filho, oferecia amor, oferecia carinho, oferecia companheirismo, oferecia uma casa, oferecia todo o aconchego da presença do pai. E o filho, um dia indignado, achando que queria algo mais, disse ao pai que ia embora. E o pai, então, sem entender, perguntou: meu filho, por que você quer ir embora? E o filho se revoltou, enfurecido, indignado, brigou com o pai, rejeitou o pai, e no calor daquela discussão ele ofendeu o pai. Ele falou: eu vou embora, eu não ponho os pés aqui nunca mais. Deixou a mãe chorando, o pai chorando, pegou uma mala de roupa e foi embora. E ele seguiu algumas cidades à frente, algumas cidadezinhas à frente, e ele se instalou numa borracharia de posto de gasolina. Quem viaja com seu próprio carro, a gente vê no posto de gasolina, aquelas borracharias, sempre é um quadradinho, e ali funciona, às vezes até de forma precária, uma borracharia, e ele ficou ganhando seu pão e trabalhando, e longe da casa do pai.
suas roupas foram envelhecendo, seu sapato foi se gastando, aquela imagem de um rapaz bonito, formoso, foi mudando, os traços dele foram mudando, a barba por fazer, a aparência de uma pessoa mal cuidada, sofrida. Eu tinha um viajante que estava ali consertando o pneu do seu carro e disse: você mora sozinho aqui? Mora. Você não tem família? Eu tenho um pai. Seu pai é vivo. O que você está fazendo aqui? Passando essa dificuldade, estou vendo as suas roupas, seu jeito. Volta para a casa do pai, vai para o pai, corre e volta para a casa do pai. Ele falou: não posso voltar. Eu filho de um pai, eu não sei nem se meu pai me aceita. Ele falou: escreve uma carta, ele diz que você está voltando. Ele fez isso, escreveu uma carta e mandou para o pai. E na carta ele dizia assim: pai, no dia tal eu vou pegar aquele trem que passa em frente à casa do senhor. E sabe aquela árvore, pai, que tem em frente à varanda? Na hora que o trem passar, pai, o senhor pendura uma toalha branca no galho mais alto daquela árvore. E se eu ver a toalha branca, pai, eu vou descer do trem e eu vou vir para casa. Mas se não tiver, pai, nada branco, não tiver nenhuma toalha naquela árvore, eu vou embora, pai, e nunca mais eu te incomodo. E um dia marcado ele pegou o trem e foi. Em pé, no meio daquelas pessoas, e o trem foi se aproximando, e ele foi ficando ansioso, e o trem foi se aproximando. Quando o trem fez a última curva para finalmente avistar a casa do pai, quando o trem faz a curva e ele olha, ele não viu uma árvore verde mais, e nem uma toalha branca, mas ele viu uma árvore toda coberta de branco. O pai colocou todas as toalhas, todos os lençóis, todos os panos brancos que tinham na casa, de tal forma que não se via mais nada verde naquela árvore, mas a árvore estava toda branca, de cima e embaixo. E chorando ele desceu e voltou e foi recebido na casa do pai. Nós somos esses filhos que pecamos contra o pai, deixamos a presença do pai, achamos que fora da presença do pai, longe do amor do pai, vai ser melhor. Não é. E a cruz é a árvore grande. Na cruz Deus não deu um pequeno sinal, Deus deu um maior sinal, que nós somos assentos de volta na presença do pai. A cruz é o maior sinal que nós podemos de novo, pela cruz, pelo amor oferecido na cruz, viver de novo para Deus. A mensagem da cruz é a mensagem de amor. Ame a cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de amor. Ame essa cruz. Amém? Segunda coisa que esse texto nos ensina: a mensagem da cruz é a mensagem de salvação. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por causa da sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versos 18 e 21. O que é a mensagem da cruz para nós? É mensagem de salvação, mensagem de amor, mensagem de salvação. Paulo expõe aqui, meus amados irmãos, a inutilidade da sabedoria. E quando ele diz aqui sabedoria, ele não está seguindo o senso comum. Uma vez me falaram assim: pastor, olha, vocês presbiterianos estudam demais, e por isso o Espírito Santo não atua através da vida de vocês. A letra mata o espírito. Não é nada disso que Paulo estava falando. Paulo não está aqui demonizando a sabedoria, o estudo, o conhecimento, não é isso. Ele está falando uma conduta do ser humano que tende por arrogância, por jactância, achar que por iniciativa própria pode se salvar, pode mudar a sua situação, pode apagar os seus próprios pecados. Paulo está dizendo aqui que por mais que o ser humano tende, se esforce, por mais que o ser humano labute, sozinho ele não consegue se salvar, sozinho ele não pode se salvar, por iniciativa própria ninguém pode ser remido dos seus pecados. E aí então a cruz vem nos confrontar. A nossa autossuficiência de um lado, a misericórdia de Deus, oferecido na fraqueza da cruz, na humildade da cruz, na simplicidade da cruz. A cruz do Senhor é mensagem de salvação.
Não há outro meio, não há outra maneira, não há outro caminho, não há outra condição. Na cruz, no sofrimento do Senhor, nas lágrimas do Senhor, em cada gota de sangue do Senhor que verteu naquela cruz, está um novo e vivo caminho para os braços do Pai. Não há outro caminho, não há desvios, não há atalhos, não há um caminho mais curto. O único caminho é a cruz. Na cruz, naquilo que para nós parece impossível, naquilo que parece fraqueza, revela-se o poder de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus em nos salvar, em nos trazer de volta, em nos ter nos seus braços, em nos abraçar, em nos beijar como filhos e filhas, em nos ter como seu povo, a sua igreja. Na cruz do Senhor, a história da nossa vida muda. Passamos de condenados para salvos, de perdidos para um povo de propriedade santa, exclusiva de Deus, tirado das trevas para a luz, para anunciar as grandezas daquele que nos salvou. A cruz é a mensagem de salvação. Quando a gente vê hoje a palavra sendo pregada, prega-se tantas coisas. O Evangelho é apresentado como uma forma de remédio médico, um remédio mágico, uma fórmula mágica, e as pessoas ouvem e consomem e continuam vazias, e continuam sem saber o caminho, e continuam sem saber o rumo, e continuam sem saber o propósito da sua vida, porque a única mensagem que preenche é essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que não alcançamos por entendimento, mas que recebemos por graça. Na cruz Deus perdoa todas as nossas dívidas. Colossenses capítulo 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz e despojando os principais e potestades, publicamente dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa semana eu ouvi uma música chamada Quebrantado. Quem conhece essa música? Quebrantado. A juventude conhece, tá vendo? Vou fazer um desafio aqui. Os mais velhos precisam conhecer músicas mais novas. E nós jovens precisamos conhecer os hinos mais velhos. Precisa fazer um combinado. Geralmente é assim, né, pastor aí? A molecada gosta das músicas mais novas e os irmãos gostam das mais antigas. A gente precisa inverter isso. Ou misturar isso. Mas sai daqui hoje, e no seu celular, que hoje a gente pode ouvir pelo celular, pelo tablet, pelo carro, ouça uma música que se diz Quebrantado. Que música linda, ela fala justamente disso, da cruz, unicamente da cruz. Eu separei aqui 2 versos da música, ela diz assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, e merecida a vida de graça receber, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Essa é a mensagem da cruz, uma mensagem de salvação. Na cruz do Calvário Deus destrói a sabedoria do mundo. Na humildade da cruz, naquilo que parece ser fraqueza, o Senhor nos revela a salvação consumada. A cruz é a mensagem de salvação. Viva a sombra da cruz. Amém? E por último, a mensagem da cruz é a mensagem de renúncia. A mensagem da cruz é a mensagem do que eu falei primeiro? De amor. Segundo, a cruz é a mensagem de salvação. E por último, para a gente não esquecer, a cruz é a mensagem de renúncia. Diria mais, a cruz é um grande e imenso, inegável convite à renúncia. Primeiro que ao olharmos para a cruz, para Cristo se entregar na cruz, Ele renunciou. A palavra do Senhor diz para nós que Ele mesmo, sendo Deus, não subsistiu em forma de Deus, mas achou melhor abrir mão temporariamente de toda a sua glória, e existindo em forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2, do 6 ao 8. Não é pela sabedoria do homem, não é pelo conhecimento do homem, não é pela perfeição da teologia humana, não é por nenhuma religião, não é por meio de nenhum religioso, mas nós alcançamos, nós somos tocados pelo amor da cruz, pela graça da cruz, quando diante da cruz reconhecemos a nossa pequenez, quando diante da cruz reconhecemos que somos falhos, que somos incapazes, que não temos nada em nós mesmos que nos faça remir os nossos pecados, quando diante da cruz abrimos mão daquilo que somos, daquilo que temos, quando diante da cruz reconhecemos os nossos pecados, a nossa condição de pecador, e nos prostramos ao Senhor da cruz, ao Senhor Jesus que padeceu na cruz. Era isso que os judeus não tinham entendido, era isso que os gregos, os bons filósofos, pessoas racionais, pessoas intelectuais não tinham entendido. Era isso que aquele povo precisava entender. Diante da cruz nós precisamos nos prostrar, diante da cruz nós precisamos nos quebrantar, diante da cruz nós somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e ver o quão pecadores nós somos, o quão necessitados nós somos dessa graça de Deus que é derramada na cruz. A cruz é sinal de renúncia. Dia mais hoje a gente não fala muito sobre a cruz. A igreja hoje, em muitos lugares hoje, não falam mais a cruz, porque diante da cruz Deus nos faz um desafio: negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Diante da cruz Deus nos faz um desafio a negarmos a nós mesmos, a negarmos o pecado, a negarmos a vida do velho homem. Na cruz termina a caminhada do velho homem e começa algo novo na glória de Deus. A cruz é a mensagem de renúncia. Negue-se diante da cruz. Quero concluir dizendo: daqui a 2 dias vamos celebrar a Páscoa nas nossas igrejas com alegria, com entusiasmo. Mas saia daqui e pense nisso um pouco, na mensagem da cruz. Antes do túmulo vazio veio a parte mais difícil, a morte. Nós lemos o Salmo 22 e eu sempre me emociono ao lembrar da oração de Jesus na cruz do Calvário. A alma de Jesus, o coração de Jesus estava tomado de uma agonia tal, de um desconsolo tal, que sai da boca do Senhor essa oração: Deus meu, por que me abandonaste? Mas é ali na cruz que Deus nos apresenta a salvação verdadeira, consumada. É que a gente sai daqui essa manhã pensativo. É que a mensagem da cruz significa para nós. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida cristã saudável sem cruz. Vamos marchar pela cruz. Nós somos enviados a anunciar essa cruz. Nós somos chamados pela cruz. Nós vivemos pela cruz. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe o caminhar da sua igreja. Amém? Amém.
juntos ler o envio que está registrado na nossa ordem de culto. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que tu nos concede de estarmos na tua casa, te adorando e te louvando. Nós te agradecemos, ó Pai, porque este povo se reúne nesta manhã para que pudesse e pôde ouvir o teu recado, ó Pai. Que nós possamos, através dessa manhã, deste culto de gratidão a Ti, que nós possamos entender o sacrifício do teu Filho na cruz por nós, Pai. E que nós possamos, a cada vez que olharmos para essa cruz, nós possamos relembrar esse momento e possamos realmente te servir. Possamos realmente seguir o teu Filho Jesus para levar outras pessoas à mesma conclusão, Pai, para que possamos estar juntos, te adorando e te louvando. Agora te pedimos, ó Pai, que leve-nos aos nossos lares, cada um para as suas casas, ó Pai, mas que nós não esqueçamos de estar sempre na tua presença e que nós possamos voltar aos nossos lares, levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho a todos aqueles que nos esperam. Orienta-nos, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Oremos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção. Que seja Deus gracioso para conosco, que levante sobre nós o seu rosto e nos dê a sua paz. A paz do nosso soberano Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós queríamos, neste momento, agradecer a cada um dos irmãos e das irmãs que estiveram presentes neste culto. E é uma emoção muito grande, não só para a presidente do presbitério, mas também para a comissão executiva que está aqui presente, ver o povo reunido como presbitério. Isso nos enche de alegria. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui.
se propuseram, que sentiram no coração o desejo de estar aqui. Quero agradecer também a igreja que acolheu o presbitério Bandeirante, a 4ª IPI de Guarulhos. Que Deus continue abençoando grande e ricamente a vida desta igreja e seu ministério aqui neste bairro. Quero agradecer também ao reverendo Franklin pela palavra que nos trouxe, agradecer aos nossos pastores que fizeram a liturgia. Enfim, nós só temos palavras de gratidão a cada um. Franklin, que Deus continue abençoando o seu ministério. Herbert, Tércio, obrigada e que Deus continue abençoando.